Passar agora para o Frei também, fazer uma contribuição nessa mesa. Eu vou ficar aqui no mesmo lugar da Indira para incorporar um pouco essa energia revolucionária dela. Que maravilha, né? Companheiros e companheiras, bom dia! Bom dia! Então, olha, assina embaixo de tudo que a nossa guerreira, grande lutadora Indira colocou aqui, né? Que beleza nós estarmos aqui nesse domingo, dia 19 de novembro de 2023, véspera do Dia da Consciência Negra, dia dos Zumbi dos Palmares, da Andara, dia da gente lutar muito para a gente superar a brutal escravidão que não terminou, mas que continua se reproduzindo a cada dia de muitas formas no nosso querido Brasil, né? Que beleza estarmos aqui nesse auditório da Faculdade de Arquitetura de Belo Horizonte, que beleza termos aqui o professor Tiago Castelo Branco, que é um companheiro de luta, que ajudou a abrir as portas aqui. Que beleza o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, ter promovido esse encontro aqui para a gente fazer um balanço das lutas, o que estão fazendo até aqui, e para a gente ver o que precisa fazer. Então, eu queria somar aqui mais algumas informações e reflexões da perspectiva da Comissão Pastoral da Terra. E eu, Frei Gilvander, em nome da Comissão Pastoral da Terra, tenho a alegria e responsabilidade, com muita alegria, de acompanhar muitas lutas do querido MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, né? Da UP também, a Unidade Popular pelo Socialismo, e outros movimentos sociais que estão aí. E já aprendi, desde criança lá com a mamãe, que a gente não pode ser como barata tonta. Barata tonta, ela sente que tem alguém pisando em cima dela e ela sai assim, e aí que vai encontrar um pé mais pesado ainda para bater na cabeça dela. Então, quanto mais evidência, a gente tem que evitar agora a palavra claro, né? Porque é meio racista, né? Quanto mais negritado ficar evidenciado o que está acontecendo, é possível que a nossa ação vai ser mais acertada e menos errada. Então eu queria primeiro lembrar, nós estamos no estado de Minas Gerais, um estado com uma população de 25 milhões de pessoas, terceiro estado em extensão territorial do país, é uma das maiores, acho que a terceira também deve ser em população do Brasil, mas um estado que continua a ser desgovernado há décadas e séculos aí, e agora é entregue aí na mão de um desgovernador, Romeu Zema, que é fascista de extrema direita, é Bolsonaro de sapatênis, bonitinho com aquela camiseta assim, não fala os palavrões que o tal do Bolsonaro gosta de falar, mas está assim, pisando e humilhando e sacrificando e oprimindo cada vez mais o povo mineiro e devastando cada vez mais o meio ambiente, porque é vassalo e está de joelhos para as mineradoras Vale e todas as outras mineradoras associadas ao agronegócio, a FIEG, né, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Então a gente tem que ter consciência, nesse estado com 25 milhões de pessoas, nós temos mais de 1 milhão de famílias sem teto, um dos maiores déficits habitacionais do Brasil, de todos os estados. Por isso é que nos últimos 15 anos apareceram no estado de Minas Gerais mais de 100 mil famílias que foram para ocupações. Só em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, tem mais de 30 mil famílias em ocupações. Essa semana, agora mesmo, Indira, com muita luta, nós conseguimos libertar da prisão o casal, o Wellington Marcelino e a Maria Criseide, que eram da coordenação da ocupação Glória, lá em Uberlândia, que era tipo uma ocupação da Andara lá de Uberlândia, que começou com 2.500 famílias, hoje tem mais de 5 mil famílias só na ocupação Glória. E aí mataram uma mulher lá e eles foram condenados a 15 anos de cadeia, né, sendo inocentes, não tem nenhuma prova contra ele nem contra ela. Amargaram 4 anos de prisão e ela foi estuprada várias vezes dentro da prisão, torturada, um absurdo dos absurdos. Inclusive eu já sinalizo aqui, Indira e toda a companheirada do MLB,
lutamos muito para corrigir essa brutal injustiça aí. Um casal foi condenado em março de 2019, quando o desgoverno do Bolsonaro estava começando. Aí quando morreu essa pessoa lá, disseram, foram traficantes que mataram, e essa pessoa da coordenação aí que mandou distribuir essa fake news. A mídia lá de Uberlândia já fez a notícia, e aí, foram presos. Um mês depois mataram o filho deles, de 19, 20 anos, uma covardia. O certo é que agora está marcado, já era para ser em setembro, depois era 20 de novembro, depois adiou, está marcado agora para o dia 19 de fevereiro. 19 de fevereiro, agora próximo, 19 de fevereiro de 2023, aqui no Alto Afonso Pena do Tribunal, 3 desembargadores vão fazer o julgamento na tal de revisão criminal, que é o que nós estamos pleiteando, para declarar nula a sentença que condenou esse casal de luta pela terra e pela moradia a 15 anos de prisão, eles sendo inocentes. E aí nós queremos organizar uma grande marcha aqui, ali da Casa da Tortura. Sabe que aqui pertinho de nós tem a Casa da Tortura, né? Onde era o antigo DOPS, DOESP, que é para virar um museu. E aí nós vamos precisar. A proposta é vir 1 ou 2 ônibus de lutadores lá de Uberlândia, para juntar com a turma das ocupações aqui e fazer uma marcha daqui até lá no tribunal, porque isso é um caso, essa Maria Criseide e o Wellington Marcelino, de companheiros que que está na luta contra a injustiça agrária, contra a injustiça urbana, justiça ambiental, são condenados como inocentes. Então tem que fazer essa luta para definitivamente eles serem declarados inocentes, e também para servir de exemplo de jurisprudência para muitas outras lutas. E Uberlândia, eu dizia, 30 mil famílias nas ocupações. Aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, mais de 50 mil famílias foram para ocupações nos últimos 15 anos. Só que em Belo Horizonte, a própria Urbel e a prefeitura já tem a lista. O ex-prefeito Calil declarou bairros, assentamentos sociais de interesse social, 146 ocupações dos últimos 15 anos, que somando todas dá mais de 40 mil casas construídas só em Belo Horizonte. Eu tenho essa alegria de ter feito passar a história. O MLB é imprescindível nisso. 40 mil moradias construídas só em Belo Horizonte por quase 150 ocupações nos últimos 15 anos. Isso é muito mais, 1000 vezes mais do que o poder público faz. Aliás, nesses 15 anos, a prefeitura de Belo Horizonte demoliu mais de 40 mil casas. Sabe para quê? Para arrumar moradia para os automóveis, alargar avenidas, fazer viadutos, derrubar casas para fazer estacionamento, porque isso é arrumar moradia para o automóvel, né? Rua, avenidas largas, viaduto, isso é moradia para o automóvel, não é? Aí eu falei, uai, e a dignidade humana vale menos que a dignidade dos automóveis? Então a luta do MLB continua sendo necessária e imprescindível, né? Que beleza que o MLB fez agora a ocupação, aliás, já há bastante tempo, né? A querida ocupação Maria do Arraial, né? Que beleza que em Betim estamos também com a retomada Terra Mãe, já cerca de 400 famílias lá, juntando sem teto com os parentes, povos indígenas, Varal, que vieram da Venezuela, o povo indígena Ticuna, crioulos da Venezuela. É uma retomada multicultural, para dar aquele fervor cultural ali, e está resistindo e está se enraizando. Então, todo o tanto que a gente puder acompanhar e reforçar essa luta da querida retomada Terra Mãe em Betim também é imprescindível, porque lá, se nós temos um governador fascista, o prefeito de Betim também, Vitório Medioli, é de extrema direita, é fascista, apoiou o tempo todo o Bolsonaro aí e está de braços dados com as grandes empresas lá, desgovernando o município e uma brutal desigualdade. Eu queria chamar a atenção também que a luta nossa por moradia, a luta nossa pela reforma urbana, ela tem que estar em profunda sintonia, carne e unha, com todas as outras lutas irmãs,
Já tem, nós estamos experimentando agora nesses dias, como a Indira falou aqui, e nós estamos sentindo uma fortíssima onda de calor em todo o Brasil e muitas partes do mundo. E tem muita gente dizendo, Frei Gilvander, esses dias não está sendo os dias mais quentes de Belo Horizonte, nem de Minas Gerais e do Brasil. Esses dias estão sendo os dias mais frios. Nós estamos vivenciando os dias mais frios de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil e de muitas partes do mundo. São os dias mais frios dos que nos restam viver. Quer dizer, brutalmente, lamentavelmente, pelo andar da carruagem, os próximos dias, próximas semanas, próximos meses e anos, o aquecimento global só está aumentando. Já tem 15 mil cientistas com pesquisas muito bem fundamentadas que já concluíram e disseram: a humanidade ultrapassou o ponto de não retorno. O que significa isso? Mais de 15 mil dos melhores cientistas do mundo estão dizendo que será praticamente impossível retornar ao bom clima que tinha em Belo Horizonte, Minas Gerais e no Brasil, como tinha há 10, 15, 20 anos atrás. As mudanças climáticas estão aí, chama de emergência climática, com eventos extremos cada vez mais letais. A gente vê toda semana. Vocês viram semana passada, o mar ficou bravo, um tsunami lá em Santa Catarina, e o mar passou uma bocada assim, jogou para dentro do mar dezenas de automóveis, viu? Tsunami em Santa Catarina. Todo dia de seca na Amazônia. Tem cientistas dizendo agora, Indira, que provavelmente 2024 terá uma seca brutal no querido Nordeste, por causa da consequência da seca na Amazônia. Porque na Amazônia, gente, a gente tem que entender o ciclo hidrológico, né? O planeta Terra é Gaia, é um ser vivo que está assim voando no espaço e tem um movimento de rotação, roda ao redor de si mesmo, aí dias e noites, né? Sol para cá e tal, e tem um movimento de translação, ele vai rodando um ano para dar uma volta ao redor do Sol, um ano, 365 dias. Na Amazônia, já está comprovado que, além das águas do subsolo, das águas de superfície, dos rios, dos córregos, dos igarapés, tem o que se chama de rios aéreos, que se formam graças à combinação dos calores das correntes de vento, e aí da floresta, quando esquenta, evapora parte da água que estão nas folhas, vira água gasosa e sobe também dos rios, quando vem o sol bate, aí da superfície da água, parte da água sobe gasosamente, nós sabemos isso, né? Quando a gente coloca a água na panelinha lá, chega em 100 graus, a água pode existir em três formatos: gelo, líquido e gasoso, não é isso? Com 100 graus ela deixa de ser líquida e passa a ser gasosa, não é assim? Então, com a combinação de calor com a evaporação, evapotranspiração, a água gasosa sobe e formam as nuvens, e aí formam os tais dos rios aéreos, que já está demonstrado que carregam muito mais água do que tem na superfície da Amazônia. E aí as correntes de vento empurram esses rios aéreos e a floresta amazônica, que gera água para formar esses rios aéreos, e vê esses rios aéreos correndo, é o que faz chover no centro-oeste do Brasil, no sudeste do Brasil, no sul do Brasil, no Uruguai, no Paraguai e na Argentina. E já tem pesquisas dizendo agora, com essa seca na Amazônia, os rios aéreos também vão secar. E aí o agronegócio, a monocultura da soja do centro-oeste, a colheita do ano que vem não vai ser mais recorde. Vai piorar, inclusive o agronegócio. Em Minas Gerais, o que nós estamos percebendo? Agora, por exemplo, o desgovernador Zema forçando para aprovar na Assembleia Legislativa o tal de regime de recuperação fiscal, dizendo que tem que congelar os salários do funcionalismo público por 9 anos para juntar 160 bilhões de reais
para pagar uma dívida que o governo de Minas tem com a União. Só que eles são tão cara de pau que estão escondendo a seguinte verdade. Em 1998, quando estava na presidência um tal de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e um deputado do PSDB chamado Candir, o PSDB e a extrema-direita aprovou no Congresso Nacional e a FHC sancionou a tal de Lei Candir, que vigora no Brasil há 25 anos. E essa Lei Candir, que agora, lamentavelmente, o governo Lula com o Congresso de direita que tem no Brasil, estão querendo, junto ao arcabouço fiscal lá, deixar de ser Lei Candir e entrar como emenda constitucional. A Lei Candir prescreve isenção de ICMS para commodities. O que é isso? Todos os produtos primários que são exportados. Então, soja, eucalipto, café, milho, algodão e minério. Aí já fizeram as contas. O Brasil já deixou de arrecadar em ICMS pela exportação de minério mais de 700 bilhões de reais. Só em Minas Gerais, o governo de Minas deixou de receber das mineradoras nos últimos 25 anos 170 bilhões de reais. Para conta, se tivesse recebendo o ICMS das mineradoras, daria para o governo de Minas pagar a dívida com o governo federal. Agora o que querem? Congelar, acabar com o sistema de saúde, educação, precarizar o funcionalismo público e tudo, porque está beneficiando as mineradoras. Você veja a grande injustiça. Então, concluindo o que eu queria chamar a atenção aqui, a luta do MLB, a luta da UP, a luta da Comissão Pastoral da Terra, a nossa luta, a luta dos movimentos sociais, ela tem que estar em profunda união com todas as facetas da luta. Luta por moradia, por reforma urbana, por reforma agrária. A gente tem que apoiar ao máximo a luta dos povos indígenas, a luta dos povos comunidades tradicionais, dos quilombolas, dos carroceiros. Nós temos que revogar aqui em Belo Horizonte uma lei racista que o movimento de defesa dos animais, junto com vereadores de direita, proibiram o trabalho dos carroceiros em Belo Horizonte. Isso é um absurdo. Na época da Maria do Arraial, o que construiu Belo Horizonte foram os carroceiros. Os carroceiros que pegavam os produtos lá na Praça da Estação, tiravam do trem e colavam nas carroças para levar. As carroças que carregavam pedra para calçar Belo Horizonte. Tem a dona Lúcia aqui no bairro Santo Antônio aqui, que mora, está quase com 80 anos, queria derrubar a casinha dela. O marido dela ajudou a calçar as ruas quando ele era jovem aqui de Belo Horizonte. Então tem que refutar isso. Outra coisa, a luta nossa também nós temos que fortalecer a luta para a gente frear mineração no estado de Minas Gerais. Já está claríssimo. Se a gente a bandeira que eu acho que a gente tem que levantar é assim, ó, mineração zero em Belo Horizonte, região metropolitana. Eu estou tentando fazer um levantamento, não tive tempo ainda não, para mostrar o avanço e a ampliação da mineração nas 34 cidades da região metropolitana. Não estou tentando fechar os dados, mas já sei que é mais ou menos umas 40 novas minas, novos projetos de mineração que as mineradoras estão tentando empurrar a goela abaixo e conseguir licenciamento ambiental, além das centenas que já tem. Então a região metropolitana de Belo Horizonte está em dia, de fato, como o Estado fascista, colonialista, racista e genocida lá de Israel está fazendo aquele genocídio todo em Gaza lá, aqui é o Zema, que é outro fascista como o Netanyahu, e querendo transformar Minas Gerais, e especialmente a região metropolitana, numa Gaza. Então, se continuar esse avanço da mineração aqui na região metropolitana, vai ser igual Gaza. Tudo vai ser desertificado. Conclui dizendo o seguinte: quando há quase 130 anos, um tal de Arão Reis, com a comissão dele, tiveram que escolher um local para implantar a nova capital de Belo Horizonte, para sair lá de Ouro Preto, resolveram colocar aqui, porque fizeram estudos aqui e perceberam que aqui ao lado do Curral del Rei
tinha mananciais, nascentes, córregos e rios suficientes para abastecer uma cidade de até 3 milhões de pessoas. O que aconteceu? Passaram-se 130 anos e hoje Belo Horizonte e as 34 cidades da região metropolitana já estamos chegando a 6 milhões de habitantes. Duplicou-se a previsão. De outro lado, muitos mananciais de abastecimento público foram assassinados. O manancial da Pampulha abasteceu a cidade de Belo Horizonte durante muito tempo. Aqui atrás da Serra do Curral, aconteceu em 1975, há 48 anos atrás, a primeira CPI que aconteceu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi contra a mineração da mina Águas Claras, da antiga MBR, Mineração Reunidas Brasileiras, que hoje é da mineradora Vale, que deixou uma mega cratera aqui atrás da Serra do Curral, na Serra do Curral, atrás do bairro Mangabeiras, que agora, uns 3 meses atrás, quando nós subimos no Pico Belo Horizonte, me mostraram lá e eu filmei com essa câmera aí. O que tem? Na Serra do Curral, a Serra do Curral está só uma casquinha, aqui ao lado do bairro dos Mangabeiras. Atrás tem uma cratera dessa mina Águas Claras, que tem assim uma lâmina de água de mais de 400 metros de água de profundidade. A largura é uma bacia de água de mais de 1 quilômetro de água. A serra só está uma casquinha. Aí sabe o que me mostraram lá? A mineradora Vale grampeou a Serra do Curral com cimento e parafuso de ferro. Porque já tem geólogos que já fizeram um estudo que há risco real que, aumentando essa quantidade de água, 400 metros de profundidade de água, por mais de 1 quilômetro de água, você imagina o peso dessa água, que vai forçando em cima da casquinha de Serra do Curral aqui, e ela está toda grampeada lá com ferro e, a gente vê assim, filmando, ferro e cimento, porque tem o risco de romper essa casca da Serra do Curral e essa montanha de água da cratera lá da mina de Águas Claras desabar em cima do bairro Mangabeiras e desceu tudo sinão de água pela Avenida Afonso Pena, passar em cima do Tribunal de Justiça e descendo, passar em cima do INCRA, pegar a Casa Tina Martins para baixo aqui e descer para a rodoviária, passar lá, levar de lambuja a Câmara dos Vereadores, até lá no Bela Vista, lá para Vera Cruz lá. Então você vê a gravidade que nós estamos atravessando. Nessa CPI há 48 anos atrás, 1975, era porque a mineradora MBR comeu 2 quilômetros da Serra do Curral. O que aconteceu? Ela foi comendo, está no buraco lá, 2 quilômetros sem serra. Belo Horizonte era uma das 9 cidades que tinha um clima agradável, ameno, era fresquinho aqui, porque tinha essa cobertura da Serra do Curral. Como comeu os 2 quilômetros lá, aí o calor de fora invade a cidade de Belo Horizonte. Então por isso que um dos motivos que está aumentando cada vez mais aqui. E não precisa contar agora o Zema querendo privatizar a Copasa e a CEMIG. Lá em São Paulo nós todos temos lá. Eletropaulo foi privatizada e a todo dia está tendo blackout de energia lá. Até o prefeito de São Paulo, que é da direita, do MDB, está pedindo a reestatização da Companhia Elétrica de São Paulo. Companheiros e companheiras, sigamos firmes. E alguém pode pensar assim: Frei Giovanni, mas somos tão poucos para tanta luta. E aí me anima quando a gente olha a história assim. Indira, se a gente vai ver bem, a luta de Che Guevara começou com poucos. Outro dia no congresso da UP, eu falei lá no Rio de Janeiro, quando eu fui em Cuba, fiquei uns 9 dias lá em Havana conversando com o povo. Fiquei feliz quando me disseram lá: Frei Giovanni, quando Che Guevara, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos e outros lá, e tinha também um Guilherme Sardina, um padre revolucionário também, subiram a Sierra Maestra, eram apenas 12 combatentes. Mas porém, Edinho, Che Guevara levava nas costas uma rádio popular. Lá do alto da Serra Maestra, ele se comunicava com os camponeses
na planície, né? E fez amizade com os camponeses. E Fidel Castro se tornou padrinho de milhares de crianças de ninhos dos pueblos campesinos lá. A gente vai ver também a luta de Martin Luther King contra o racismo, a escravidão nos Estados Unidos. Começou com poucas pessoas. Começou com uma idosa que estava no ônibus e ela com o pé inchado, aí foi sentar, aí chegou o garçom: "Ó, você é negro, não pode sentar não. No ônibus coletivo aqui só branco pode sentar. Negro tem que andar em pé." Ela falou: "Mas eu estou doente, eu estou aguentando." E tal, prenderam a senhora idosa negra. Aí o pastor Martin Luther King falou: "Isso é violência à dignidade humana, Deus da vida não quer isso." E convocou o povo negro, falou: "Vamos fazer boicote contra o transporte dos Estados Unidos. Vamos para o trabalho a pé e voltar a pé." Só precisou de 10 meses o povo negro indo a pé para o trabalho, voltando a pé. As empresas de ônibus começaram a perder a metade dos seus lucros, e aí a luta anti-apartheid contra o racismo foi crescendo. Então nós temos muitos exemplos de lutas que se tornam imprescindíveis e vitoriosas com poucos militantes, porque a luz é a força divina, a luz e a força dos ancestrais, dos bons espíritos, dos lutadores da história, pulsa em nós. O sangue de todos os mártires, de todo o povo de luta da história tem que continuar circulando nas nossas artérias, porque daqui para frente, quem realmente demonstrar amor à humanidade, amor a toda a natureza, esses é que serão mais ouvidos. Porque não basta eu conquistar minha casinha aqui não. Nós temos que conquistar ambiente em torno para ter uma vida melhor. E isso passa necessariamente pelo jeito de pisar na garganta e matar essa desgraça chamada capitalismo e construir o socialismo no nosso Brasil, uma sociedade com direitos justos e iguais para todos e todas. Muito obrigado. Obrigada, Fred. Direito vem, nosso direito vem. Se não tem nosso direito, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos quis.